Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Abacuque, capítulo 3. Amém? Quem não achou, que Deus te ajude. Tá ali no telão também, não tá? Tá entre Gênesis e Apocalipse. Procura com calma aí que vai achar. Capítulo 3, o verso de número 2. Vamos ler o verso de número 2, diz assim. Isso é uma oração, né? Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos. Justo é o Senhor, santa é a tua palavra, poderosa, viva e eficaz, Senhor, avivada pelo teu Espírito. E nós cremos que o Senhor está entre nós, o teu Espírito se move com liberdade. Hoje é uma manhã, Senhor, agradável, porque o Senhor está conosco. E nós te pedimos, Senhor, fala conosco, instrua-nos na tua palavra, revela-nos, Senhor, o teu coração e nos dê, Deus, mais uma vez, uma porção necessária que sacia a nossa sede, que mata a nossa fome, que é o que precisamos para esta semana, para esses tempos que vivemos, para o período que vamos avançar nessa jornada, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Essa semana eu estou bem reflexivo nas coisas que Deus tem feito, nas coisas que Deus já fez. Como disse o profeta Jeremias no capítulo 3, no verso 21 de Lamentações, ele escreveu algo que deveria ser um pensamento nosso e que deveríamos fazer sempre, constantemente. Ele disse o seguinte: todavia, trago na memória aquilo que me dá esperança. Sempre trago na minha reflexão aquilo que me dá esperança. Eu trago na memória o que me dá uma perspectiva de futuro. Se eu trago na memória é porque eu já vivi. Se eu trago na memória é porque eu já experimentei. Por isso que determinados lugares que nós estamos na nossa caminhada, numa transição, num novo ciclo, num novo estágio, num novo momento, em coisas novas que nós vamos adentrar, sempre é importante nós pararmos e refletirmos. Refletirmos sobre o lugar que nós vamos chegar, para o lugar aonde estamos indo, mas refletirmos trazendo à memória o que o Senhor já fez por nós. Porque é trazendo à memória o que o Senhor já fez por nós que nós nos alegramos. É trazendo à memória o que o Senhor já fez por nós que nós podemos dizer como o salmista disse: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez, e é por isso que estamos alegres. Trazer à memória é lembrar-se que o Senhor é de fato o Ebenezer, que de fato o Senhor é a pedra de ajuda, que de fato o Senhor é a rocha que sustentou um povo no deserto, tirando água dela, que de fato Cristo é a rocha que hoje nos mata a sede também, mas também é a pedra fundamental de tudo que construímos, edificamos. É trazer à memória que até aqui nos ajudou o Senhor, e se o Senhor até aqui foi fiel, por que deixará de ser daqui para frente? A sua palavra garante. Ele diz: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não nega a si mesmo. Estamos aqui porque o Senhor foi fiel conosco. É Jeremias quem continua dizendo, é no verso 22 que ele vai dizer: é por causa do grande amor do Senhor que nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias são novas a cada manhã. Você já deu glória a Deus hoje pela manhã? Estamos aí há não sei quantos dias. Eu estou com saudade do sol. Você está com saudade do sol? Já há mais de 30 dias que eu não vejo o sol. Eu ando úmido, molhado,
ranhento. Eu quero ver o sol, eu sou mais solar do que nebuloso. Mas, grato ao Senhor, porque todos os dias pela manhã, quando eu consigo abrir os meus olhos, eu consigo respirar e ver que eu estou consciente, eu me lembro, é a bondade, é o amor do Senhor, a causa de não sermos consumidos, a misericórdia do Senhor é nova esta manhã, então eu vou tentar fazer o melhor que eu posso, ser a melhor versão que eu posso ser, para a glória do Senhor, para o louvor da sua glória. E 42 anos depois, já andei um pouco, eu já consigo olhar para trás e pensar, grandes coisas fez o Senhor, que bom. E é esta memória que me dá esperança para um futuro melhor, é lembrar da fidelidade do Senhor. Tinha tudo para dar errado várias vezes, mas o Senhor estava lá e ajudou. Tinha tudo para me arrebentar totalmente, mas o Senhor na hora H libertou. Tinha tudo para não enxergar um palmo na frente, o tempo era tenebroso, vivi dias de grandes trevas e problemas, mas de repente uma luz brilhou, uma ideia veio e uma saída eu enxerguei. Trazer à memória o que o Senhor fez por você até aqui, é o que te dá esperança da promessa que certamente ainda se cumprirá. Trazer à memória. Aqui, nós acabamos de ler uma oração de um profeta que viveu um tempo de talvez 2.800 anos atrás, quase 3.000 anos atrás. E este profeta orava: Senhor, ouvi falar da tua fama. Senhor, ouvi falar do que tu fizestes. Senhor, ouvi falar do Deus de Israel que tirou o povo do Egito. Senhor, ouvi falar do Deus que conduziu esse povo com mão forte. Ouvi falar dos teus feitos, das tuas maravilhas, ouvi falar dos teus milagres, ouvi falar do teu amor e da tua ação sobre a vida de tantos, ouvi falar do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Noé, o Deus de Davi, o Deus dos reis, o Deus dos juízes. Eu ouvi falar de ti, Senhor, ouvi falar da tua fama. Quantas vezes, eu te pergunto, você já ouviu falar da fama do Senhor? Quantas vezes você ouviu falar do que o Senhor fez, do que o Senhor realizou? Esta oração, a primeira vez que eu fiz ela, eu nem sabia que ela estava escrita na Bíblia. A primeira vez que eu fiz essa oração foi no meu encontro com Deus, no meu grande dia de conhecimento de quem Deus é. Eu já contei meu testemunho muitas vezes, lá no Mar da Galileia, num dia onde um povo estava orando, a igreja estava reunida, eu estava afastado como um bom desviado, e eu olhando, observando a igreja orando de mãos dadas, eu comecei a pensar comigo mesmo, dizendo: será que isso é verdade? Será que o pessoal dá a mão porque é um hábito, é uma cultura, mas será que acontece alguma coisa? Porque como eu disse para você, eu nasci num lar cristão, eu fui criado nos preceitos do Evangelho, mas até que você tenha a sua experiência, o Deus que você conhece é o Deus que você ouve falar, é o Deus que o seu pai falou para você que existe, é o Deus que a sua mãe falou para você que existe, é o Deus que você ouve dizer sobre coisas que Ele fez na vida das pessoas, é o Deus que, segundo Jó, se eu não me engano foi Jó quem disse: antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora eu sei quem tu és. Então o Deus que talvez você já saiba quem é, primeiro você ouviu falar, ou talvez você seja a pessoa que está aqui entre nós hoje, que está ouvindo falar, ainda não conhece Deus como alguns já conhecem, o Deus que já não é mais o Deus que você ouviu falar, é o Deus que veio e falou com você. E isso acontecerá em nome de Jesus. Agora, de início, é o Deus que a gente ouve falar. E eu me lembro que naquele dia eu orei assim. Depois, quando eu tive uma consciência melhor de palavra, eu fiquei até com medo. Meu Deus, como eu fui ousado. Mas aí eu li que o Senhor não leva em consideração a ignorância. Mas a minha oração foi, eu comecei desse jeito.
achando que estava falando sozinho. Deus, eu não sei nem se tu existe. Não sei. Porque eu ouço falar, mas eu nunca experimentei nada. Não sei se tu existes. Agora, se tu existes, tu sabe quem eu sou. E para hipócrita eu não sirvo. Para fazer o que todo mundo faz só porque está na moda, porque todo mundo se inclui, eu não tenho necessidade nenhuma de inclusão. Eu não quero dar a mão lá naquele grupo lá só para me sentir pertencente. Eu não quero estar junto com as pessoas só porque elas estão ali fazendo alguma coisa, mas que não é uma verdade, não é algo que dentro de mim brota, não é para ter senso de pertencimento a um grupo. Se eles estão falando de alguém e se relacionando com alguém, eu quero conhecer esse alguém, e eles estão falando de ti. Então, se tu existes, Senhor, se isso tudo é real, então tu também sabes que se tu existes e tudo isso é real, então o povo fala que tu é santo, eu ouvo falar que tu é santo. Eu sou pecador. Se o que o povo fala é real e tu és de fato Deus, o que eles falam é que tu és justo. E eu muitas vezes fui injusto. Se o que o povo fala sobre o Senhor, que dizem que o Senhor fala, o salário do pecado é a morte. Não sei nem porque eu estou vivo ainda. Agora, se tudo isso é real e tem jeito para mim, eu estou cansado de viver o que eu vivo. Eu enjoei disso aqui. Já não faz mais sentido. Se tem jeito, então fala comigo, me ajuda, se revela. Não sei, Deus, mas me recebe. E naquele momento eu vivi a minha grande experiência com Deus. Mas tudo começou porque eu ouvi falar. Tudo começou porque eu passei 30 anos ouvindo falar. Tudo aquilo ali foi uma realidade que hoje você pode chegar para mim com uma comprovação científica da inexistência de Deus. Eu vou dizer, realmente, Deus não existe, porque Deus é. Porque tudo que existe, existe alguma coisa. Ele é criador de todas as coisas, então Ele é. Como é que você sabe? Eu sei, Ele habita. A experiência que eu tenho com Ele é minha, é particular, e não há quem possa dizer o contrário. Agora, tudo começou por ouvir. E aqui eu quero parabenizar e celebrar a vida daqueles que não se cansam de dizer. Graças a Deus por aqueles que se tornaram pregadores do Evangelho, anunciantes da salvação. Porque Paulo vai dizer nos Romanos capítulo 10 que, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essa palavra ouvir não tem a ver propriamente com o sentido natural da audição, mas tem a ver principalmente com a compreensão daquilo que está sendo dito, pelo entendimento daquilo que você está lendo, que você está recebendo. Aqui no nosso caso, os nossos irmãos das Libras não têm o senso auditivo, mas estão recebendo a palavra pelas mãos que falam, e eles podem simplesmente receber a palavra e desprezá-la, mas eles podem recebê-la aqui dentro, num senso de compreensão e de atenção. Isto é o ouvir, é o considerar o que foi dito. A fé, consequentemente, vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É Jesus quem transforma, é Jesus quem destrava, é Jesus quem fomenta, é Jesus quem promove, é Jesus quem edifica, é o ensino de Cristo que realiza, é Ele o haja luz, é Ele o verbo que criou todas as coisas, e sem Ele nada do que existe foi feito. Por isso que eu sempre falo aos nossos pastores, aqueles que lideram, aqueles que proclamam, aqueles que estão liderando qualquer coisa dentro da igreja, estão na frente de alguém falando. Eu digo, é melhor falar 15 minutos de Jesus do que meia hora de Genésio. Se você tiver uma mensagem que tem só 15 minutos, mas ela é purinha de Jesus, se você ler devagarinho a mensagem de Pedro
em Atos 2, ela não tem mais do que 15 minutos, e depois disso, 3.000 pessoas se converteram, porque Pedro falou do início ao fim de Jesus, quem Jesus é. E ouvir falar de Jesus provoca a fé, provoca o interesse. Então, glória a Deus por aqueles que não se calaram, por aqueles que falam, por aqueles que têm dito, por aqueles que têm proclamado. Glória a Deus por essa igreja que muitas vezes não é a igreja que vai pegar um microfone e falar para grandes multidões, mas a sua vida fala, o seu dia a dia proclama. Aquilo que você ouve hoje, por exemplo, aqui, não se torna uma teoria apenas, mas se torna uma aplicabilidade, uma prática que transforma aquilo que é informação em matéria, em realidade. São aqueles que entenderam que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Que a palavra de Deus não é apenas um discurso, é diferente de você sentar e ouvir qualquer coisa que seja dita ao vento, não. Aquilo que nós ouvimos sobre a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, se nós sairmos daqui e colocarmos em prática, vai gerar algo poderoso e eterno em nossas vidas. As pessoas não apenas vão saber, elas vão ver. Agora, é Paulo quem fala aos Romanos, no capítulo 10 ainda, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As pessoas precisam invocar. Todo aquele que confessar, todo aquele que abrir a sua boca e reconhecer, todo aquele que dizer, Senhor, eu quero. Foi aquela minha oração lá, há 12 anos atrás, 13 anos atrás quase. Quando eu disse, Senhor, se tem jeito para mim, eu quero. Esta invocação, todo aquele que invocar será salvo, não há acepção, não há descarte, não há parcialidade no Senhor. Na cruz nós vemos dois homens, um escarnecendo e o outro reconhecendo a sua condição. Ambos viveram a mesma vida, ambos eram assassinos, ambos eram dignos de morte. Inclusive, aquele que foi salvo disse, nós estamos recebendo os que os nossos atos merecem. Nós estamos morrendo com justiça humana por aquilo que realizamos. É fato que fizemos o que fizemos e merecemos viver o que estamos vivendo. Agora este aqui não tem pecado algum. E aí ele olha para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele, já padecendo na agonia da morte, nos últimos suspiros, e diz, eu garanto, hoje estarás comigo no paraíso, aleluia. Isso é invocar para ser salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo aquele que invocar. Agora, como pois invocarão aquele que não creram? E como crerão se não ouviram falar? Então alguém precisa falar, gente precisa dizer. E aí diz a palavra assim ainda, Paulo continua, e como pregarão se não forem enviados? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então eu abro aqui um parêntese também para celebrar a vida daqueles que não são muito de falar, mas enviam. Porque se estamos pregando é porque tem gente enviando. Se estamos falando é porque tem gente sustentando. Se estamos falando é porque tem gente acreditando. Se estamos falando é porque tem uma multidão que muitas vezes é anônima, que muitas vezes não é nem mencionada, muitas vezes não é nem lembrada, mas o Senhor sabe quem você é. E você tem sido um fiel sustentáculo, coluna, alguém que envia, alguém que crê. Essa mensagem que eu ouvi mudou a minha vida, essa mensagem que eu ouvi mudou a minha família, essa mensagem que eu ouvi está mudando a minha história, essa mensagem que eu tenho ouvido todos os domingos tem me dado direção, tem me dado norte. Glória a Deus por aquilo que eu estou ouvindo da sua palavra, e eu não sei falar, eu não sei como fazer, mas o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem aberto portas, o Senhor tem me conduzido, o Senhor tem feito coisas por mim, então a minha parte está aqui. Se eu não posso ir, eu vou mandar alguém ir.
E porque estão sendo enviados, pregam. E porque pregam, pessoas creem. Porque creem, invocam. E porque invocam, estão salvas. Ih, aleluia. Isso é maravilhoso. Então, glória a Deus. Glória a Deus pelas pessoas que, ouvindo, creram. Glória a Deus pelas pessoas que estão falando. De lá para cá, eu tenho ouvido falar sempre de coisas do Senhor. O que nós estamos vivendo aqui, hoje, nesse momento, eu ouvi falar. 6 meses depois desse encontro com Deus, eu estava agora no caixão do meu pai, velando o corpo do meu pai. E uma pessoa passou por mim e disse assim: esse ministério vai arcar como uma palmeira, vai encostar as suas folhas no chão, pessoas dirão que vai quebrar, mas depois da tempestade eu reerguerei com uma força e uma viscosidade maior do que teve, para frutificar mais do que frutificou, e eu vou te usar para isso. Eu ouvi falar. Hoje nós estamos desfrutando desse tempo. Hoje é uma realidade, a tempestade já passou, a palmeira já está de pé, e o tempo de frutificação, maior do que um dia foi, está para chegar em nome de Jesus. E você e eu vamos colher frutos que nós não plantamos, por causa da misericórdia do Senhor, porque nós ouvimos e cremos o que ouvimos. Semana passada nós tivemos aqui um mover de jovens que foi extraordinário. Talvez para alguns que não sabem o que tempo nós estamos vivendo, foi só um ajuntamento de jovens. Para mim foi uma palavra que eu ouvi há 10 anos atrás. E aí sim, orando esse texto. Depois, 3 anos depois, eu estou lendo a palavra do Senhor e eu li, caí aqui. E aí eu fiquei olhando Abacuque, dizendo: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Ouvi falar e eu comecei a dizer: Senhor, eu tenho ouvido falar de um grande avivamento. Eu tenho ouvido falar que o Senhor nos últimos dias vai levantar uma igreja forte. Eu ouço isso falar, eu ouço o povo falar e eu creio nisso que está acontecendo. Senhor, eu estou ouvindo falar. E o Senhor naquele dia me disse: eu vou levantar uma geração que será semelhante a Atos 2. E vocês como igreja, eu quero que vocês tenham a igreja primitiva como base de modelo para vocês e referência. Parem de olhar para outros ministérios, parem de olhar para outras pessoas. Há muitos ministérios, muitas formas de atuar, sou eu quem faço, tem muitos que eu estou levantando, mas a vocês eu quero que vocês olhem para Atos 2, porque eu quero fazer um grande avivamento, e avivamento não é algo novo, avivamento é uma volta à origem. Eu quero que vocês voltem aos princípios elementares da vida cristã, e eu vou usar jovens. Eu vou levantar jovens visionários, eu vou levantar jovens com capacidade de profetizar, eu vou levantar os jovens, que muitos dizem, os jovens são para o futuro, muitos deixam os jovens para depois, mas eu quero que você responsabilize eles, porque eu vou usá-los. No último sábado eu só chorava aqui dentro, porque aquilo que eu estava vendo com os meus olhos naturais, eu já tinha visto com os olhos da fé, porque o Senhor me falou. Eu vou usar velhos, diz o Senhor. Cadê os velhos aqui da igreja? Vou dar sonhos a eles. Por que sonho? Porque o Senhor está dizendo: eu vou dar longevidade. Você pensa que já viu de tudo, mas você na sua velhice vai dar frutos mais do que deu na sua juventude. Uma igreja que vai se juntar, uma igreja que vai se unir, uma igreja que vai trabalhar na força da juventude, na experiência dos mais velhos, uma igreja saudável espiritualmente. Nós estamos desfrutando disso ou não estamos? Isso tudo no início foi ouvir falar. Só ouvir falar. Só tinha uma palavra. E talvez você diga: eu só tenho uma palavra. E é tudo que basta. Uma palavra. É tudo que você precisa. Talvez você ouviu falar, e talvez você diga: eu preciso ouvir falar de novo. Eu ouvi falar, mas não ouvi falar mais. Eu ouvi falar, mas já faz tanto tempo. Meu irmão, se você tem uma palavra, ela é suficiente. E talvez você não tenha ainda uma segunda palavra, porque a primeira palavra você ainda está considerando, relativizando, esperando, duvidando. Às vezes as pessoas falam: Deus já falou comigo, mas eu já recebi, eu já tenho entendimento, mas depois se calou. A pergunta é: você concluiu a missão? Porque se Deus falou, Deus deu uma direção. Todas as vezes que Deus fala, Deus direciona. Como é que eu sei que Deus falou comigo? Ele deu uma direção. Como é que eu sei que o Senhor está falando? Ele deu uma instrução, Ele deu uma ordem. Deus sempre que fala diz: faça. Deus sempre que fala diz: vai.
Deus sempre que fala diz, realize. Sempre que Deus fala, fica uma instrução, fica uma direção, fica um norte, fica uma luz, fica um caminho. Agora nós temos que caminhar. Quando concluirmos, virá uma segunda palavra. Quando realizarmos, uma outra instrução virá. Mas se nós temos uma palavra, coloquemos elas em prática. Porque certamente nós vamos desfrutar de todos os benefícios daqueles que vivem pela fé. O justo vive pela fé. Ouviu, creu e andou na direção do que creu. Vai viver. Vai experimentar. Vai desfrutar. Ouvi falar da tua fama. Quantas vezes você já ouviu falar da fama do Senhor? Talvez você já tenha ouvido falar da fama do Senhor na vida de homens bíblicos, mulheres bíblicas, histórias da Bíblia. Provavelmente você já ouviu falar da fama do Senhor na criação, o Gênesis, o Deus que disse haja luz, o Deus que disse surja porção de terra, o Deus que disse terra produza flores, sementes, árvores, frutos, o Deus que disse terra produz os animais, o Deus que foi criando todas as coisas, e você ouviu falar da fama do Senhor, o Deus que pegou um barro da terra e criou o homem, soprou nas suas narinas e disse ao homem haja vida, e ali o homem passou a ter vida a partir do seu sopro. O homem que foi criado por Deus e colocado num jardim que Deus colocou no meio do Éden, para que naquele jardim o homem zelasse, cuidasse, administrasse. Olha que Deus famoso, olha que Deus poderoso, e quantas vezes você já ouviu falar disto? Mas você já ouviu falar também que Adão e Eva foram os primeiros a falir na terra? A primeira falência espiritual, a primeira falência econômica, a primeira falência moral, aconteceu em Adão e Eva. E talvez isto seja a realidade de muitos, inclusive entre nós. Nós somos uma igreja e uma cidade especialmente que recebe muitos de fora. Muita gente vem de fora. Famílias inteiras vêm de fora morar nessa cidade. E em muitos casos, o que trouxe eles para cá foi ter perdido tudo lá. Foi ter se decepcionado lá. Foi perder as esperanças e perspectivas de um futuro onde estavam. E agora viram nessa terra uma oportunidade de recomeçar. Uma falência muitas vezes emocional, econômica, geográfica. Tudo isso aconteceu com Adão e Eva. Eles passaram exatamente por uma situação que é semelhante a muitos hoje. Agora, a bondade do Senhor é algo extraordinário, a graça do Senhor é algo extraordinário. Deus não quer que ninguém se perca. No meio dessa falência moral, no meio dessa falência espiritual, no meio dessa falência econômica, no meio dessa realidade geográfica difícil, porque eles estavam no Éden, e agora estão numa terra estranha. Eles estavam num lugar que eles pegavam e comiam, agora eles estão num lugar que eles têm que plantar e esperar nascer. A dificuldade é muito maior, só que no meio dessa situação nasce Sete, e Sete significa compensação. Compensar é diferente de recompensar. Recompensar é o Senhor nos dando algo pelo nosso mérito, é o Senhor reconhecendo e nos dando algo por aquilo que fizemos. Jesus disse, a minha recompensa está comigo, a minha igreja fiel receberá uma recompensa. Chegará um dia em que o Senhor vai nos recompensar pela nossa fidelidade, pela nossa perseverança, pela nossa atitude de fé, pela vida que escolhemos viver, por ter negado o mundo. Chegará um tempo que haverá recompensa do Senhor. Agora, compensar é diferente. Compensar é anular ou corrigir um dano causado por nós ou por alguém contra nós. Não tem a ver com recompensa, tem a ver com correção, com conserto, mesmo sem merecimento. E foi o que Deus fez em Sete, através de Adão e Eva. Vocês fizeram o que fizeram, vocês viveram o que viveram, se fizeram com vocês ou vocês mesmos fizeram contra vocês, mas eu vou compensá-los.
eu vou corrigir e eu vou anular o tempo de dor, o tempo de sofrimento, e eu vou dar a vocês a oportunidade de começar a escrever uma nova história. Em nome de Jesus, este é um tempo de restauração do Senhor. Aquilo que você ouviu falar sobre Adão e Eva é uma realidade sobre a sua vida também. Talvez você viva tempos de perdas, de falências, de destruição. Talvez você pense: o meu relacionamento não vai mais dar certo, o casamento está falindo, a minha empresa está falindo, a minha situação está deplorável. Em nome de Jesus, tem 7 para você no meio dessa situação. Tem compensação de Deus. Você está ouvindo o que eu estou falando para você? Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. O Senhor é aquele que anula ou corrige danos causados pelos outros ou por nós mesmos, e nos dá a oportunidade de começarmos a viver novamente grandes coisas. Nesses 12 anos que eu estou vivendo de fé no Senhor, 13 anos, eu perdi lá atrás muitas coisas, por imprudência, por imperícia, por ingenuidade, por injustiça também. Perdi. E vivi tempos bem difíceis. E nos últimos dias, nos últimos tempos, o Senhor está me dando de novo, gradualmente, a oportunidade de recomeçar em algumas áreas, de fazer novamente em algumas áreas. Sabe o que é isso? Compensação. Não tem a ver com recompensa. Eu perdi, eu joguei fora, eu não merecia mais. Mas Ele está dizendo assim: eu vou te ajudar, eu vou corrigir e vou anular determinadas coisas que te fazem sofrer, e vou te dar a oportunidade de começar de novo, fazer de novo e não errar mais. Em nome de Jesus, essa palavra está sobre a sua vida hoje. O Senhor está marcando esta manhã para dizer: tem compensação minha para a sua vida, em nome de Jesus. É o que a palavra está dizendo. A minha maior alegria como pastor é ouvir testemunhos. Esses testemunhos é o que me edificam. Sabe por quê? Porque esses testemunhos são fruto da palavra ouvida e crida. Pessoas que chegam na igreja com as suas vidas deploráveis. O testemunho de hoje mesmo fala de um casamento falido. Fala de uma vida imoral, fala de uma falência moral. Mas ouviram a palavra e o Senhor transformou a história do matrimônio. Compensação. Deus anulando e corrigindo danos causados. Em nome de Jesus, essa é a palavra de Deus sobre nós. Certamente você já ouviu falar da palavra de Deus sobre Moisés, da fama de Deus em Moisés. Meu Deus, nunca houve em Israel profeta como Moisés. Nunca mais se levantou alguém que falava com Deus face a face. Moisés era tão queridinho de Deus que quando se levantavam contra Moisés, Deus se apresentava dizendo: ei, quando eu quero falar com vocês eu mando profeta, quando eu quero falar com ele eu falo pessoalmente. Ele era tão especial para o Senhor que quando ele morreu, Deus o sepultou, escondeu o seu corpo, e até hoje ninguém sabe onde está, porque Deus já sabia: certamente vão fazer um tótem, vão idolatrar esse homem, então eu vou escondê-lo. Tamanha a intimidade e relacionamento que ele tinha. Ele era aquele que subia no monte, quando voltava o seu rosto resplandecia em glória. Relacionamento com Deus. Agora, você já ouviu falar que Moisés era um improvável? Você já ouviu falar que Moisés era alguém que estava numa sociedade onde ele conhecia muita gente, mas ele era o bastardo no meio desse monte de gente? Hoje nós vivemos um mundo globalizado. Há quem diga que tem uma estatística que fala que nós estamos a 5 pessoas de qualquer pessoa da Terra. Tem uma pesquisa, uma científica que fazem que nós estamos a 5 pessoas de qualquer pessoa da Terra. Com quem que você quer falar? Você está a 5 pessoas dessa pessoa. Você quer falar com o presidente dos Estados Unidos? Você está a 5 pessoas do Biden. Por conta da globalização do mundo, por conta das conexões no mundo. Agora, isso não significa que nós nos sentimos pertencentes aos lugares onde nós estamos. Hoje tem um monte de gente que conhece gente importante, conhece gente famosa, que conhece gente que pode fazer grandes coisas, mas ele se sente excluído do meio. Até se assenta em mesas, mas não se sente parte. E qual é a promessa do Senhor para nós? Eu sou aquele que levanto do lixo
o pobre, ergo do pó necessitado, e o coloco assentado com os príncipes do meu povo. O Senhor tem um lugar para você na mesa. Agora entenda uma coisa, não é para se assentar como bastardo, porque você também é filho de um rei, você também tem sangue real. Nós somos sacerdócio real, nação santa no Senhor. É para se assentar em lugares de decisão e fazer parte das decisões. É para sentar-se em lugares de autoridade e fazer parte das autoridades. É Deus com uma promessa sobre a nossa vida de nos fazer cabeça e não cauda, governo sobre a terra, com o propósito de glorificação do nome do Senhor. Deus quer fazer isso na sua vida. Você crê nessa palavra? Eu tenho orado diligentemente. Aqui quem é membro nosso sabe, eu sempre oro. Se Deus quiser mandar alguém que tenha grandes recursos para nos abençoar, glória a Deus. Quem é que vai negar? Não. Legal, a igreja precisa avançar. Mas a minha oração prioritária é: Senhor, abençoa os nossos. Pega a gente no nosso meio que se sente excluído, que é improvável, e prospera. Pega a gente que tem tudo para dar errado e faz dar certo. Porque o que eu ouvi falar sobre a tua fama é que tu pegaste um rei que deixou tudo pronto para a construção de um templo suntuoso, onde nunca na história se viu algo igual. Ele e os seus valentes financiaram. Fala-se do templo de Salomão, mas quem deixou planta, dinheiro, ouro, recurso foi Davi. Salomão só fez, Davi deixou tudo pronto, tudo direcionado. E foi Davi quem financiou juntamente com seus heróis e os seus valentes de guerra. Sabe quem eram? Os 400 endividados lá da caverna de Adulão. Que no longo da história Deus foi levantando, foi fazendo, foi realizando, foi botando em mesas, foi botando em poder, foi botando em governo. E esses homens mudaram a história de uma nação. Em nome de Jesus, aqui entre nós estão pessoas que vão mudar a história de uma nação. Gente que vai entender o seu propósito, gente que vai entender o seu lugar, gente que vai entender a palavra de Deus sobre a sua vida, gente que vai ouvir a palavra. Eu não sei se ele está por aqui, o Patrola está aí, não? Normalmente ele vem à noite. O Patrola é membro nosso aqui na igreja. Quando ele chegou aqui na igreja, foi logo depois da pandemia. Ele estava todo atrapalhado, porque ele é do movimento dos caminhoneiros, e os caminhoneiros pararam lá. Foi antes da pandemia que os caminhoneiros pararam, né? Aquela paralisação que teve lá do diesel. Foi antes da pandemia, né? E estavam querendo prender ele, porque ele era o cara que queriam prender, queriam a cabeça dele. E aí ele veio para a igreja desesperado, a mulher já estava congregando, ele não queria saber. E aí no dia eu estava pregando, eu nem me lembro qual era a mensagem que eu estava pregando, mas ele sentou ali, e ele contando testemunho, é muito engraçado, que ele começou a dizer assim: ó, ele está falando de mim, ele está falando de mim, ele está falando de mim. Eu vou me levantar. E ele queria levantar, e a mulher dizia assim: ó, cala a boca, fica quieto, não pode levantar. Não, é para mim que ele está falando, porque eu dizia palavras sobre o Senhor colocar sentado em mesas, sobre o Senhor colocar em governo, sobre o Senhor colocar em lugares de direção. Bom, para resumir a história, ele entregou a sua vida para Jesus. No governo passado, ele era chamado como conselheiro para dar direções sobre as coisas de rodovias da cidade, dos caminhoneiros. Tinha o telefone do presidente da república. E aí você diz: ah, mudou o governo, mudou tudo. O governo atual tem ligado para ele para saber. Porque aqueles que o Senhor levanta estão acima dos governos da terra. Nós servimos como embaixadores do reino de Cristo, aquele que governa os governos da terra. E Deus deu a ele, está dando a ele um lugar de proeminência, um lugar de destaque, um lugar de diferença, um lugar onde ele está proclamando a justiça do Senhor, um lugar onde ele está fazendo aquilo que é certo, um lugar que ele está realizando aquilo que ele precisava realizar, criado aqui no bambuzal. Porque Deus levanta, Deus ergue, Deus faz, e quando ele resolve botar a mão, ninguém é contra aqueles que o Senhor levanta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cadê os improváveis aqui da igreja? O Senhor vai te levantar em nome de Jesus. A palavra está sendo liberada sobre a sua vida. Talvez você já ouviu falar de homens como Paulo, a grandeza de Deus sobre a vida de Paulo. Paulo mesmo foi o maior escritor doutrinário da igreja. Viajou, fez grandes coisas. Mas você sabia que Paulo era um religioso legalista, que matava em nome de Deus? Uma das coisas que o Senhor nos levantou como igreja é trazer uma restauração na própria igreja em relação ao legalismo religioso. Por isso que você vê a gente falando tanto sobre legalismo religioso. Você volta e meia me vê arrumando uma treta gospel.
falando sobre legalismos, falando sobre religiosidade, falando sobre corrupção dentro da igreja, em nome do Senhor. Corrupção em nome do Senhor. Uma das coisas que eu mais tenho criticado é essa coisa de bilhetar culto ao Senhor. Ontem eu vivi uma experiência incrível. Esse logo aqui, Jesus Cristo, que a gente tem aqui, eles fizeram lá em Blumenau ontem. Fizeram um igualzinho. Aí quando eu cheguei lá, pô, que legal, fizeram, instalaram ontem mesmo. Aí o carioca para mim assim, você precisa conhecer, você precisa ver o testemunho disso aqui. O que foi? Cara, nós mandamos fazer lá numa gráfica lá especializada nesse tipo de trabalho. E aí entregamos o projeto para o cara. Quando o cara viu que era o nome de Jesus Cristo, o cara não é crente, o cara não é da igreja, o cara não pertence a nós. Uma empresa aí fora, quando o cara viu, o cara disse assim, não, é Jesus Cristo? Não, se é para Jesus Cristo, esse nome eu não posso cobrar, eu vou fazer de graça. Quando ele me falou isso, me vem na hora. Enquanto tem gente lá fora, que quando vê que é o nome de Jesus, tem o temor de não se aproveitar desse nome, aqui dentro tem gente que olha para o mesmo nome e diz assim, não vejo a hora de faturar sobre ele. E aí começam a fazer o que estão fazendo com o nome de Jesus, quando Jesus disse assim, o que vocês aprenderam no meu nome? Se é de graça que vocês receberam, deem de graça. E agora nós temos as bilheterias, os cultos onde tem área VIP, área Gold, área Silver, área Black, área especial. Ah, mas um dia ele vai entrar com um chicote na mão e vai virar as mesas todas. Pode ter certeza. Você pode ter certeza. E eu estou arrumando confusão falando. Ele mandou falar. Talvez falando, alguns pensem, meu Deus, eu estou sendo feito de trouxa, né? Devolve meu dinheiro aqui. E outros pensam, meu Deus, eu estou me corrompendo com o sistema, porque o sistema corrompe. Deixa eu me alinhar novamente. O Senhor nos deu uma palavra. Eu ouvi essa palavra. E eu estou liberando essa palavra. E nós já estamos desfrutando dessa palavra. Eu vou dar a vocês as mesmas coisas que eles têm, sem vocês fazerem o que eles fazem, para que vocês sejam ouvidos como autoridade espiritual e que o povo reconheça que sou eu quem faço. Já não precisa dar jeitinho. O Senhor estabelece. Se Ele chamou, Ele supre. Como é que uma igreja avança? Uma igreja avança com a fidelidade e generosidade do seu povo, que voluntariamente abençoa conforme a sua capacidade, não com uma bilheteria na porta. É assim que a igreja avança. Isto é culto bíblico. O resto é invencionice nossa. E margem para todo tipo de confusão. Porque aonde há amor ao dinheiro, diz a palavra, ali há toda espécie de males. E o Senhor nos levantou para fazer isto. Para denunciar e libertar pessoas de um espírito religioso. Jesus disse em João 16, chegará o tempo em que vocês serão expulsos das sinagogas, e aqueles que o matarem pensarão que estão prestando culto a Deus. Jesus, nós estamos vendo isso acontecer agora lá em Israel. Lá em Israel agora, o Hamas fez o que fez, terrorismo em nome de Deus. Quem viu aqui o rapaz mandando um WhatsApp para o pai e para a mãe, dizendo que, tentando fazer uma live, dizendo, pai, mãe, eu já matei mais de 10, abra a live, veja os corpos, e querendo mostrar para os pais, e fazendo uma live de um WhatsApp de uma das vítimas, dizendo, querendo mostrar, e os pais dizendo assim, ó, que Deus te abençoe, parabéns. Olha o nível de deturpação e de inconsciência, em nome de Deus, fazendo atrocidades. Jesus disse que isso aconteceria, e Paulo era esse cara. Paulo era o cara que quando Estevão foi apedrejado, ele estava segurando as roupas das pessoas que estavam apedrejando Estevão, dando o seu voto favorável à morte de gente, e ele pensava que estava fazendo em nome de Deus. Tem um monte de gente hoje dentro da igreja destruindo moral, ministérios, vidas, em nome de Deus. Abrem a boca para amaldiçoar, para falar mal dos outros, para destruir vidas, e pensam que estão falando em nome do Senhor. Não, meu irmão, essa palavra aqui é feita e criada para que em nome de Jesus as pessoas sejam salvas. Agora, nós temos que combater esse espírito religioso. Nós temos que ser os Ananias, que quando esse povo se choca de frente com o Senhor, ele diz a nós assim, agora vai lá e ora por esse instrumento meu. Mas como? Isso aí não vale nada, não, mas eu escolhi.
vou mostrar a ele quanto que ele tem que sofrer pelo meu nome. Nós fomos levantados como igreja para isso. Provavelmente você já ouviu falar da história do gadareno. E o gadareno representa os insolucionáveis. A gente que você olha e diz, para esse aí, sem chance. E nós somos uma igreja que acredita em gente insolucionável. Nós temos muitos testemunhos de gente insolucionável aos olhos humanos naturais. O Vale Ebenezer é uma fábrica de solução para insolucionáveis. Nosso projeto social aqui atrás do restaurante não é só dar comida, é resolver problemas insolucionáveis. E nós estamos vendo isso acontecer. E esse tipo de gente se transforma num arauto poderoso. E que se a igreja não acreditar, quem vai? Você lembra da história do gadareno? Jesus expulsa 2.000 demônios da cabeça daquele homem que não queria, ninguém queria andar com ele, ninguém acreditava, as famílias não acreditavam, a sociedade não acreditava, ele vivia nos sepulcros. E diz a palavra que depois que ele foi liberto, o povo ficou impressionado, o dono dos porcos lá foram avisar na comunidade, a comunidade veio, e quando chegaram, viram aquele homem assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. É isso que Deus faz. Gente que entra por essas portas com aparência insolucionável, passa alguns dias, estão assentados aqui conosco, vestidos com vestes novas, porque se despiram do velho homem, se revestiram do novo homem criado para ser a imagem do Senhor, e em perfeito juízo. Gente que você falou com eles, outrora eles pareciam malucos que não tinha mais jeito, e hoje você fica até impressionado, meu Deus, como é que está falando o que está falando? Nós temos muitas histórias de gente aqui dentro dessa forma. E como é que isso tudo aconteceu? Ouvir falar. Essas pessoas ouvem falar. Abacuque ouviu falar. Hoje você está ouvindo falar. Você está ouvindo falar de um Deus que restaura relacionamentos. Você está ouvindo falar de um Deus que promove e estabelece os seus filhos nos lugares sobre essa terra de governo. Você está ouvindo falar de um Deus que quebra todo o legalismo religioso, os conceitos e preconceitos que nós temos e estabelece a verdade da sua palavra em nossos corações. Você está ouvindo falar de um Deus que resolve problemas insolucionáveis. Talvez você tenha um problema hoje aqui que você diga, eu não sei mais como resolver. Ele sabe, Ele vai, Ele pode, Ele vai te dar a palavra certa, a chave de sabedoria que você vai sair daqui dizendo, entendi. Ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Tremer é admirar-se, tremer é considerar, tremer é dizer, eu creio. Tremer é sentir no seu espírito a palavra, é verdade, amém. Eu estou pregando a palavra, quem aqui pode dizer eu creio? Quem aqui pode dizer é verdade? Se você ouve e você crê, então tem uma terceira coisa a você fazer, peça. Porque quem ouve e crê, tem que pedir. E quem pedir, recebe. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Faz de novo. Em nosso tempo as mesmas obras. Torne-as conhecidas na nossa época, na nossa geração. Esta é a minha oração. Eu ouvi falar, Senhor, eu creio. Faz de novo. Faz de novo aqui em 2023, Senhor, o que o Senhor fez há 2000 anos atrás. Faz de novo hoje aqui, Senhor, na minha vida, o que o Senhor fez na vida de tantas pessoas. Faz de novo, eu ouço, eu creio, eu confio e eu peço, Senhor, faz de novo. E o Senhor diz, peçam e vos será dado. Batam e a porta vos será aberta. Busquem e vocês encontrarão. Porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta lhe será aberta. Foi Jesus quem falou, se nós sendo maus, apesar de sermos maus, se os nossos filhos nos pedirem um pão, nós não vamos dar pedra, se pedirem peixe, nós não vamos dar cobra. Quanto mais o Pai Celestial saberá dar boas dádivas àqueles que o pedem. Meu irmão, você ouve, você crê, então peça. Jesus disse, vocês me buscarão e vocês me acharão quando me buscarem de coração. Peça. A oração do Pai Nosso foi um ensino. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino, pedindo.
Seja feita a tua vontade, pedindo, aqui na terra, nesse homem de carne, de pó, como tu fazes no céu, pedindo, o pão meu de cada dia me dá hoje, pedindo, perdoa as minhas ofensas, pedindo. Jesus disse: peçam e vos será dado, assim como vocês esperam que lhes façam, façam vocês pelos outros. O que eu espero para mim é o que eu promovo na terra, porque o que eu espero é o que eu planto, e o que eu planto eu colho. E o Senhor está dizendo: se você ouve, se você crê, você pede, e se você pede, eu dou. Em tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Romanos 1, Paulo disse que a ira do Senhor é revelada contra toda a injustiça e impiedade dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. O mundo merece ira por conta do pecado, por conta da impiedade, mas você em Cristo Jesus foi justificado por conta da justiça de Deus, da bondade do Senhor. Então não existe ira sobre a igreja, existe redenção sobre a igreja. E existe do Senhor uma vontade de estabelecer o seu bom propósito sobre a vida dos seus filhos, que ouviram, que creram, que temeram e que reivindicaram, chegaram diante do Senhor e disseram: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. E o Senhor hoje tem um processo e uma promoção de grandes bênçãos para a sua vida, para a minha vida, porque tudo é pela palavra. Uma palavra é o que necessitamos para desfrutar de coisas extraordinárias e poderosas. Uma palavra que é ouvida e crida, e que uma vez que é aplicada se torna uma realidade. Hoje o Senhor está aqui para dizer que Ele quer restaurar, que Ele pode realizar. Gente que está entre nós e que talvez diga: eu já ouvi falar da tua fama. E ouvindo falar da tua fama eu tremo, eu admiro, eu reconheço. Mas eu te peço hoje, Senhor, faz também em mim. Restaura a minha vida, restaura o meu casamento, restaura a minha emoção, restaura o meu ministério, restaura. Senhor, quebra em mim coisas que são contrárias à tua vontade. Senhor, eu ouvi falar que tu fazes, que vasos se quebram na tua mão, mas não se perdem, porque tu faz um novo vaso segundo a tua vontade. Eu ouvi falar e eu creio nisso, e eu me coloco nas tuas mãos, Senhor, para ser moldado conforme a tua justiça. Gente que ouve a palavra, crê nela e reivindica ela para si, dizendo amém. Por isso que o amém é muito mais do que simplesmente um amuleto. Eu recebo, eu aceito, é verdade, mas é verdade para mim. Essa palavra se torna poderosa, essa palavra se torna viva, essa palavra se torna eficaz, essa palavra se tornará um testemunho. E hoje o Senhor marcou esta manhã para estabelecer testemunho. Eu quero te convidar a ficar de pé e quero te convidar a orar.